pessoal, está no ar mais um episódio do A10Cast, podcast da TV Antena 10. Você já sabe, a partir de agora, você acompanha o episódio de hoje na tela da TV Antena 10, mas durante a semana, se você quiser acompanhar algum trecho da nossa entrevista ou a entrevista completa, é só acompanhar o nosso canal do YouTube da TV Antena 10, as nossas redes sociais e o portal A10+. Então vem comigo, porque a partir de agora a gente vai ter uma entrevista especial. Eu quero saber se você conhece a Mega. Muita gente pensou na Mega Sena, mas essa Mega também é especial porque ela tem ajudado a transformar a vida de muita gente que sonha em ingressar em uma carreira pública por meio de um concurso. Os concurseiros de plantão que acompanham o A10Cast já sabem de quem eu estou falando, né? Estou recebendo aqui a Aline Patrício. Obrigada pela sua presença aqui no nosso A10Cast. É um prazer conversar com você. Lídia, muito obrigada pelo convite. Primeiramente, queria parabenizar a Antena 10 por esse projeto. O podcast está lindo. Obrigada. Então, é uma honra participar aqui do A10Cast, principalmente nesse mês da mulher. Então, é uma honra, sim, representar essas mulheres empreendedoras, líderes que desbravam aí os caminhos. Sem dúvida, é muito bom quando a gente recebe aqui uma mulher como você, que tem essa trajetória, né, como defensora pública, uma trajetória dentro, né, da área jurídica. E agora não, né, 16 anos, como você disse, vem aí ajudando, né, muita gente. É um sonho da maioria dos brasileiros, né, ingressar em um serviço público, por meio do concurso público. E eu comecei aqui chamando você de Mega. Com certeza o pessoal está querendo saber que história é essa, que Mega é essa, do que eu estou falando. E Mega é um apelido carinhoso, né? Que os estudantes, né? O pessoal que já passou aí pelas suas mãos, né? E criou essa relação afetiva, né? Entre o professor e o aluno, colocaram. Mas eu quero entender por que Mega? Bem, quando eu iniciei essa trajetória de professora de preparatório de concursos públicos, eu sempre, né, tive assim um feeling muito bom de que temas poderiam cair. Eu estudava muito assim o perfil daquela banca, que questões tinham mais chances de cair. E aí eu dava aula em um preparatório e eu sempre dizia, ó, gente, esse tema é mega bombante, esse tema bomba, esse tema é mega, esse tema é top. E aí coincidiu o concurso da Defensoria Pública de 2009, que não era o meu concurso, eu sou do concurso de 2004, mas aí a Defensoria fez um novo concurso e eu fui dar aula para esse concurso. Coincidiu de eu acertar a peça que ia cair no concurso. E aí o pessoal começou a dizer, olha, ela é mega bombante mesmo. Quando ela falar que ela acerta, aí ficaram me chamando de mega bombante. E durante um período, eu peguei e disse assim, ai gente, a gente estuda tanto, eu sou defensora pública, o pessoal vai ficar me chamando de mega bombante. Aí eu fui fazer um curso de marketing jurídico em São Paulo, isso era 2016. E aí um instrutor do curso disse, olha, você tem que ter seu brand. Ó, gente, isso aí é a época dos astecas, maias e incas, e ninguém falava disso. Aí você tem que ter seu brand, você tem que ter sua marca, as pessoas têm que lhe reconhecer. Aí eu peguei, dei um insight, né? Gente, eu sou a Mega, então eu não vou mais rejeitar. Então, assim, do Mega bombante ficou Mega. E aí eu criei produtos, tem a apostila da Mega. Então, assim, e daí ficou mesmo. Muita gente me chama Mega, em vez de me chamar pelo próprio nome. E melhor marca do que essa, né? Uma marca, só você e a Mega Sena. Eu digo pro meu pai, minha filha joga na Mega Sena. Eu, pai, mas eu já gastei minha sorte, eu já sou a Mega. É verdade. Agora, Mega, eu vou chamar de Mega, já só vai conhecer por Mega, vamos lá. Mega, e como foi essa trajetória, né? Em 2004, você ingressou na Defensoria Pública e como você virou professora, né, de concurso, uma mentora? Na verdade, essa história é bem anterior a 2004, né? Porque, assim, o concurso, ele mudou a minha vida, né? Então, assim, a minha família não tinha muitas condições, eu sou cearense, de Fortaleza, os meus pais, a minha mãe engravidou ainda na faculdade, e aí foi aquela coisa, chama os parentes, um dá um fogão, um dá uma geladeira. Então, quando eu nasci, eles ainda estavam na faculdade.
E aí, desde o início, a minha mãe é professora da Universidade Estadual de lá do Ceará, aposentada, desde o início um foco muito grande nos estudos. Então, assim, a gente não tinha muitas condições, mas era tudo voltado para o estudo. E assim, eu passei na Universidade Federal do Ceará, eu chegava lá em Fortaleza, tem uns terminais de integração, tinha dia que eu chegava a pegar 8 ônibus, né, então assim, as pessoas olham, vê: "Ah, ela deve ter tido todas as oportunidades", não, foi muita ralação mesmo. Então assim, quando chegou na metade do curso de direito, e eu gosto de contar essa história, porque pode um estudante estar assistindo e pensar: Sim. "Ah, eu tenho que esperar me formar para pensar nisso?". Quando chegou na metade do curso, eu disse: eu vou focar em concursos públicos. Por quê? Eu não tenho parentes advogados, eu não tenho quem possa me encaminhar. Então, o concurso público vai ser a minha oportunidade de estabilidade, né, de ingressar numa carreira boa. Então, a partir do sexto, sétimo período, eu já comecei a estudar para concurso. Antes mesmo de me formar, eu já tinha passado em três, mas assim, não era numa colocação muito boa. E aí, logo depois que eu me formei na Federal do Ceará, apareceu o concurso da Defensoria do Piauí. E aí eu disse, né, para os meus pais: quero ir fazer esse concurso no Piauí. Vim fazer o concurso. Na primeira fase, eu fiquei em 200, eu não sei nem falar em ordinal, do centésimo, eu fiquei em 209 de 300. Aí a minha mãe: minha filha, não vale a pena você voltar para fazer a segunda fase, você está muito atrás. Aí eu disse: não, mãe, eu sou boa de prova escrita e tudo. E aí eu vim fazer a segunda fase e fechei a prova da segunda fase. E aí eu subi para 8º lugar. Então, assim, foi uma jornada muito louca, Lídia, porque com 21 anos eu fui a defensora mais jovem do Brasil. Então, assim, e aí eu vim para cá. Inicialmente, eu não foquei em dar aula, porque eu estava ali aprendendo a ser defensora. A primeira audiência que eu fiz já foi como defensora. Mas aí, como eu te falei, eu vim para cá em 2004. Quando foi em 2009, quando saiu esse edital da defensoria, a dona de um preparatório, é um preparatório que tinha aqui, não tem mais, o IEMP, né, a Ana Cristina, que foi uma das primeiras que me deu a oportunidade, ela me ligou dizendo: Aline, a gente vai montar uma turma da defensoria. Tu é defensora da infância, né, da criança e do adolescente. Tu toparia dar aula de Estatuto da Criança e do Adolescente? Aí eu disse: gente, faz muito tempo que eu sempre gostei de dar aula, minha mãe é professora, faz muito tempo que eu não dou aula, mas vou encarar o desafio. E aí eu fui lá e dei minha primeira aula nesse preparatório. E aí no outro dia ela me ligou. Quando o dono de um preparatório liga, não é boa coisa. Ou é para dar notícia que não foi bom, Sim. ou é para dar notícia que foi bom, né? Aí eu: meu Deus, será que eu agradei e tudo? Aí ela disse assim: menino, o que foi que tu fez? O pessoal tá enlouquecido e quer que tu dê outra matéria. Aí, que matéria tu pode dar? Eu disse: olha, antes de vir para cá, eu passei num concurso na Federal para ser professora de Direito Penal. Mas eu nunca cheguei a assumir, porque eu passei no Piauí, né, eu tinha passado no Ceará nesse concurso para professora, mas eu passei e vim para cá. Mas eu tenho muita vontade de dar aula de Direito Penal. E aí ela: tu quer pegar Direito Penal? Mas tu tem que começar amanhã. Aí eu disse: gente, socorro. Aí fui lá. Deu E tempo para preparar a aula. não, e a turma, dessa turma do IEMP, 7 passaram, 5 são meus colegas, 2 foram para outros concursos, mas a gente fez um resultado, por isso que eu estou te falando, foi um resultado mega. Sim. Então, isso aí, Já começou mega. isso aí deu uma projeção muito grande, porque realmente eu acertei a peça de penal, né? E aí, depois disso, eu nunca mais parei de dar aula de direito penal, né? Cheguei a dar aula também na graduação. Mas em 2016, quando eu voltei desse curso, eu voltei virada no giraia. Porque eu disse: gente, eu quero executar a minha visão, né? Porque eu era professora, eu dava aula, fazia meus materiais, fazia tudo direitinho, mas eu queria que o preparatório tivesse o jeito que eu estava pensando, né? Então, aí eu disse: gente, vou encarar esse desafio. E realmente tem sido, o INAP vai fazer 8 anos, tem sido uma jornada muito bacana, porque na primeira turma logo que a gente fez, que foi do último concurso, sem ser esse agora que o pessoal tomou posse, mas que também metade é inapiano, do último concurso para agente penitenciário ainda,
A gente fez tantos aprovados que o pessoal do curso de formação perguntou se não podia fazer o curso de formação no auditório do curso, porque eles não tinham onde fazer, porque só tinha na Piano. Então foi um sucesso absoluto. E aí foi indo, né? Hoje, se você andar na Polícia Civil, na Polícia Militar, no TJ, né? Eu caminho e o povo mega, mega. Encontrando alunos, 6 Então, alunos. então assim, para mim é uma realização muito grande, Lídia, porque é como eu estou falando, eu conto uma história que é a minha história. O concurso público mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. A minha irmã mais nova também é defensora. Então eu comecei a incentivar, meu outro primo foi fazer direito. Então, assim, é a transformação da vida que o concurso público propicia. Eu digo, muita gente diz, mas você não vai ficar rico, mas você fecha duas portas, meu amigo, a da pobreza e a da riqueza. Sim. Porque você, por exemplo, a pandemia para mim foi um exemplo emblemático, né? Tudo fechou, nosso curso ficou 13 meses fechado, mas o meu salário estava lá, caindo mesmo na pandemia. Então, eu digo, o concurso público propicia isso. E as pessoas falam muito, né, dessa questão. Você não vai ficar rico, mas a estabilidade, ela de fato compensa? Para mim, compensa, porque, assim, depende do perfil da pessoa, né? Porque, assim, por exemplo, para nós mulheres, tem alguns fatores que são primordiais. Quando eu dava aula em faculdade, quando eu engravidei, né, eu senti o baque, porque a licença maternidade para mim na defensoria era 6 meses, lá na CLT só eram 4 meses, a gente não tem aquele apoio todo. Então, assim, eu digo, o serviço público, a estabilidade, aquele contra-cheque, né? Poder fazer seu consignado, ó, depois do primeiro consignado, você nunca mais para. Poder comprar sua casa, seu carro. Então, assim, eu acho que compensa muito a qualidade de vida. Lógico, né? Se você não tem perfil, porque é uma coisa importante, Isso depende também desse perfil, né? a gente tem que entender que eu sempre digo, é ser servidor público, é um perfil de servir. Então, assim, eu tenho 21 anos de defensoria, mas todo dia eu abro as portas lá esperando o pessoal chegar para atender. Então, assim, servir a população, devolver à sociedade, isso é muito importante. Então, eu digo, não pensa só no financeiro. Se você vai procurar esse caminho, é porque você tem um perfil realmente de servir à sociedade. E você coloca essa questão de servir, e muitas vezes quando a gente pensa no funcionalismo público, a gente pensa geralmente no contrário, né? Porque se tem uma imagem daquele funcionário público ainda carrancudo, aquele funcionário público acomodado, aquele funcionário público que está ali e sabe que vai ficar até a aposentadoria. Então, muitas vezes passa essa imagem, né, de que é aquela pessoa que vai fazer o mínimo e vai ter uma segurança, né? Mas aí é uma questão que depende dessa consciência, né, de se colocar como um servidor, né? Você está ali, você é servidor público, né? Já aconteceu vários episódios comigo, porque ser defensor público é ser um advogado pago pelo Estado para quem não tem condições de custear um advogado privado. Então, assim, em vários momentos as pessoas tendem a achar que o que é gratuito, ele é de menor valor, ele não presta, não vai dar certo. Então, teve um episódio que aconteceu comigo, que eu estava na audiência, e a parte disse assim, isso aí é porque eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. E eu lá com ela na audiência, né? E aí o juiz interrompeu na mesma hora e disse, olha, não faça isso porque essa mulher aqui é uma das melhores do Piauí. Então, assim, a gente trabalha com dedicação para ir desconstruindo essas questões, né? Assim, de que ser servidor público é fazer o que dá para o gasto, a pessoa. Eu, em 21 anos, eu acho que eu entrei com um atestado médico na minha gravidez. Quando o médico disse, a sua gravidez é de risco, você tem que entrar de repouso, porque eu realmente sou worklover, eu gosto mesmo de ir, de trabalhar, comigo não tem essa história de home office, eu gosto de ver a população. Então, a gente tem que desconstruir realmente essa imagem de que ser servidor público é servir de qualquer jeito. E aí, no caso da defensoria também, as questões das condições de estrutura, né, hoje
da Defensoria Pública, né? Ainda é uma estrutura aquém do que o Piauí, né, precisa para que a Defensoria Pública do Estado possa estar nos 224 municípios, possa estar realmente prestando esse trabalho às pessoas que não têm condições de ter acesso à justiça, né? Com certeza. E eu acho que vocês, que trabalham na TV, vocês devem observar o quanto que os defensores são dedicados e eles têm mudado esse cenário, né? Em todas as pautas relevantes da sociedade, a defensoria, ela está inserida. Mas deixa eu te dizer, nesses 21 anos eu já atendi gente de bar de árvore, no meio do sol. Então, assim, por mais que seja uma evolução ainda lenta, a gente já evoluiu bastante. Quando eu chego na sede nova ali próximo do Teresina Shopping, eu vejo como a gente está com uma estrutura melhor, Sim. né? E nesse aspecto eu quero até parabenizar, porque a minha chefe foi reconduzida agora, acabou de ser nomeada pelo governador Sim, para aquela mais a carro Aliasca. né? Então, muito nos orgulha ter uma mulher também chefiando a nossa instituição, porque no sistema de justiça é a única líder mulher, né? Todos os outros são homens. Quando você pensa no TJ, na OAB, no Ministério Público. Sim. Então, a gente está bem otimista que melhorou muita coisa e vai melhorar muito mais. E a gente vê hoje nos cursos de direito, né, muita gente ingressando. Se você entrar em uma faculdade hoje, você vai ver as salas do curso de direito abarrotadas de gente, né? Tem muita gente fazendo direito, mas muitas dessas pessoas ingressam não pensando em seguir uma carreira jurídica, mas pensando em ser um servidor público. Fazer o curso de direito é um diferencial para quem quer prestar concurso público, ou você ali estudando, com o passar dos anos, você consegue também ali se igualar? Muita gente pensa nisso, né? Porque quando sai um edital de concurso, tem lá direito constitucional, direito administrativo, direito penal, que é a minha parte. Aí o aluno, não, vou fazer direito, mas assim, vamos colocar. É um curso bom, é um curso que você consegue concluir, que não tem essa parte de internato, como tem os cursos da área de saúde e tudo, e é um curso que realmente propicia uma boa base para concurso público. Mas essa crença, eu sempre digo que é uma crença limitante. Os maiores cases de sucesso lá do INAP são de pessoas que não eram do direito e conseguiram, o segundo lugar geral da PRF, o Maurício Engenheiro, né? A Thalina, que hoje é PRF em Brasília, ela chegou lá dentista. Ela disse, professora, nunca abri um livro de direito, eu tenho como conseguir 1 ano estudando ininterrupto, ela fechou a prova de direito. Em um ano. Em 1 ano. Então, assim, eu sempre digo que o direito, para uma pessoa de outra área, ele é mais fácil de você, digamos, assimilar, porque tem concurso que cai matemática, raciocínio lógico, física. Então, assim, um aluno de exatas, para ele aprender direito, é muito mais fácil do que o aluno de direito aprender. Por quê? É assim, a questão do perfil de cálculo, né? Assim, porque quando você vai buscar o direito, é porque você não tem muita afinidade com a matemática, né? Então, assim, eu digo que o direito, por ser humanas, né, leitura e tudo, ele é de muito mais fácil absorção do que as exatas, que são cálculos. Mas tem cases de todo jeito, né? A gente tem o João Ricardo também, que foi a nota mais alta da PRF no Brasil, que é formado em direito. Então, o que eu digo é, use o que você tem, porque hoje em dia qualquer nível superior, se for um concurso de qualquer nível superior, você pode ter um curso de tecnólogo, de licenciatura, que você pode fazer um concurso, por exemplo, vai ter Polícia Civil agora, que é o concurso. Então, qualquer nível superior. Agora, se você já conhece as suas deficiências, já tem que começar a trabalhar de agora. E esse é o ponto, por onde começar, né? Você que tem um curso superior, a pessoa que não tem um curso superior, ou mesmo tem gente que tem curso superior e busca começar pelos concursos de nível médio, né? Por onde a pessoa pode começar? Como dar esse primeiro passo, né? Muita gente decide, eu vou estudar para concurso, não quero mais trabalhar em empresa privada. Nunca estudou. Por onde começa? Primeiro passo que eu digo é a decisão, porque seja qual for o cenário que você tem, por exemplo, eu respondi muitas mensagens essa semana de pessoas, professora, eu ainda estou no 7º, no 8º, no 9º. Esse requisito no nível superior só é na posse. Quando se fala de um concurso policial, por exemplo, o pessoal da Polícia Penal, eu até fiz uma foto lá no meio deles, porque tinha muito inapiano.
E assim, quando você fala no concurso como esse, foi 1 ano entre o edital e a posse. Então, se você ainda está, concluindo, dá para você conciliar, porque vai dar tempo você se formar e o deles foi rápido, né, o pessoal que vai ficar para a segunda turma, ainda vai esperar mais. Então assim, o primeiro conselho que eu dou, não se limita. Porque assim, as pessoas ficam pensando: "Eu não consigo, eu não tenho recurso, eu não tenho condições, eu não tenho um nível superior". O primeiro passo é a decisão. Hoje, eu digo para vocês, porque o primeiro livro que eu comprei, livro mesmo, eu já era defensora, eu estudava por Xerox. Hoje em dia, não tinha na minha época, Lígia, mas hoje em dia tem um mundo de possibilidades de aulas Aulas gratuitas, online. aulas no YouTube, aulas gratuitas. Então, assim, eu acho que hoje é muito mais uma questão de vontade e determinação para iniciar, e aí depois, lógico, tem estratégias, eu não vou menosprezar, porque um bom mentor, uma boa equipe faz a diferença, mas eu acho que o principal mesmo é: eu quero isso e eu vou buscar as maneiras de conseguir. E hoje tem muita gente recorrendo a essa questão da mentoria, né, que é ali uma espécie de preparação mais específica para cada candidato. A mentoria hoje entrega um resultado mais rápido? Lídia, eu também acho que isso aí é um mito dessa nossa geração atual. Eu comecei como mentora, hoje eu não faço mais mentoria, mas eu vou te dizer também por que que eu não faço mais mentoria. Porque, por exemplo, eu tinha uma viagem a trabalho e os meus mentorandos: "Professora, eu não estudei essa semana porque a senhora estava viajando". Então, assim, o mentor, ele não é uma pessoa que vai ser sua babá. Eu acho que hoje essa cultura coach, essa coisa, o mentor tem que dizer a hora que eu vou acordar, a hora que eu vou dormir. Eu acho que eu prefiro muito mais dizer que eu sou uma facilitadora, que eu dou dicas, e tudo, do que propriamente uma mentora, porque as pessoas às vezes pensam que o mentor tem que realmente ir lá, quase sentar e estudar pela pessoa. Eu acho que a gente precisa dar mais autonomia para as pessoas que estão estudando. E a começar então com aulas online, né, para quem não tem ali o recurso, tem muita, disponibilidade, né, no YouTube, aí várias aulas online. É possível você fazer uma preparação com base em aulas online? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu coloquei é a decisão. Pronto, decidi, vou fazer concurso público. Segundo ponto é: você tem que definir um espectro focal. Por quê? Tem carreiras policiais, carreiras fiscais, carreiras administrativas, carreiras jurídicas. Então, assim, o que é que você tem mais aptidão? O que é que se encaixa mais? Então, é importante. Eu sempre digo: você pode fazer várias provas, mas você tem que ter um foco numa área específica, porque senão você vai ser aquele que a gente chama de concurseiro pato. O pato faz tudo, ele voa um pouquinho, ele nada um pouquinho, mas ele não faz nada muito bem. E hoje em dia, com essa concorrência, com a quantidade de pessoas que estão fazendo concurso público, você não pode ser mais um, você tem que realmente ser um especialista para poder conseguir. Então esse ponto aí não é um mito, né, essa questão de você focar em uma área e fazer vários concursos dentro daquela área. Isso, você decide, você foca. Aí vamos lá para as aulas. Você pode fazer um cronograma. Eu acho muito importante, você não pode ficar solto, porque assim, se você ficar solto, você acorda hoje, como eu digo, nem todo dia você vai estar motivado. A disciplina é mais importante do que a motivação. Então você tem que ter mesmo aquele horário, isso aí não é um mito, você tem que ter aquele horário de estudo. É importante que você tenha constância e consistência, porque tem gente que estuda hoje, acordou na segunda-feira: "Eu vou ser o próximo, policial do Piauí", aí estuda 10 horas. Aí: "Ai, ontem eu estudei demais", aí passa 2 dias assistindo Netflix. Então é muito mais importante você, nesses 3 dias, estudar 3 horas por dia, do que estudar um dia 10, porque você tem que ter, né, aquela cultura de criar o hábito de encaixar o estudo na sua rotina. E ainda Hum. tem aquele outro ponto, a gente só quer estudar aquilo que a gente gosta, né, e aí você foca naquelas disciplinas que você tem aptidão e as outras você vai ali enrolando, né. Desde que, porque assim, quando eu fiz concurso para a defensoria, não existia
curso online, não existia coach, não existia mentoria, então eu é que ficava criando meus métodos para estudar. E eu tinha um método que eu uso até hoje com os meus alunos, que é sempre comece com o que você menos gosta. Porque quando você começa, você está mais alerta, o seu cérebro está em plena sinapse, então você está ali. Então você começa com uma matéria que você gosta menos, e quando você está ficando mais cansado, que vem aquela vontade de desistir, você vai para uma matéria que você gosta mais, que é para você se motivar. Sempre recomendo não estudar só uma matéria por dia, porque você vai entrar naquela zona de já não absorver mais. Quando você está cansando, você troca a matéria. É sempre importante isso aí. E quando a pessoa começa a estudar para concurso público, né, muita gente diz: "Ah, vai ficar isolado, né, vai deixar ali, vai perder os momentos com a família, vai deixar de curtir o fim de semana", porque a gente ainda tem aquela percepção de que passar no concurso público, você tem que estudar o máximo possível dentro das 24 horas por dia, né. Mas a gente sabe que cada pessoa é uma pessoa diferente, né, o horário, a quantidade de horas, isso tem um impacto nesse resultado, né. Ó, é importante também a questão, hoje a característica principal que eu ia terminar do concurseiro é a resiliência. Hum. Porque assim, o resultado ele não vai vir da noite para o dia. E hoje a nossa geração sofre muito com questões de saúde mental, Sim, principalmente em um ansiedade. período pós-pandêmico, muita ansiedade. Então, muita gente acha, ó, o que a gente atende de pessoas que vão lá se matricular no INAP e diz, professora, é minha última chance, eu vou me matricular, e vai ser agora, eu estou depositando toda a minha esperança em vocês. Aí eu já paro, porque assim, 75% do resultado vai vir da pessoa. Sim. Então é como eu falei, não se pode criar tantas expectativas. A jornada do concurso, ela não é linear, ela é uma montanha-russa, então às vezes você faz uma prova, você foi bem, no concurso seguinte você já não vai tão bem. Então é importante criar essa resiliência e também se proteger um pouco, a ambiência é uma coisa importante, porque se você está estudando para concurso, mas todo o seu ambiente são de pessoas que estão indo para a festa, para o camarote, aí você já fica com aquela sensação o que eu respondi de mensagem, gente, nesse carnaval: "Professora, eu vejo as pessoas se divertindo e eu penso que eu estou perdendo tempo, estou perdendo minha juventude". Mas, gente, vai valer a pena. O que eu posso dizer é isso, vai valer a pena. Depois que você conseguir sua aprovação, todo esse sacrifício vai ter valido a pena. E nesse caso de depoimentos, né, como esses, de alunos ali, que mostram esse cansaço, porque muita gente já está há 5, né, 10 anos estudando, né, para conseguir passar em um concurso público, e realmente vai ter horas que a pessoa vai desanimar, vai pensar em desistir, né, em realmente desistir de estudar, porque tem todo o investimento de tempo, um investimento financeiro, né, para estudar para concurso. Quando esse aluno chega para você com esse depoimento, né, professora, eu vou desistir, porque o psicológico tem um fator muito grande, né, em passar em um concurso público. Com certeza. Lídia, tem uma foto na internet que tem uma pessoa escavando, não sei se tu já Já viu, vi que a essa. pessoa às vezes está quase chegando lá no diamante, mas ela volta. Estudar para concurso é mais ou menos isso, não é fácil, tem muita gente que já está com uma boa base e desiste. Para você ter uma ideia, tem pessoas que eram da nossa primeira turma, essa que eu disse que passou bastante gente, que continuaram, que não passaram naquele, mas que passaram depois. E pessoas que desistiram naquele momento e voltaram 7 anos depois. Olha, eu quero voltar, os caminhos que eu escolhi não deram muito certo e tudo. Então eu sempre digo, desistir, parar total, é muito mais difícil do que diminui um pouco a intensidade. Se você acha que a sua saúde mental, a sua qualidade de vida está comprometida, diminui um pouco a quantidade de horas, mas mantenha a constância, porque se você parar total, para você retomar depois é muito mais difícil. E concurso público também não pode ser visto, né, o concurso não, a carreira pública, ela não pode ser vista como também
a salvação, né, das pessoas quando algo não dá certo, né? Quando você busca uma carreira e ali não deu certo, muita gente diz: "Ah, então eu não dei certo em nada, vou tentar uma carreira pública". Essa visão também atrapalha muito, né? Atrapalha e impede que a pessoa tenha exatamente aquela gana, né, porque quando é um sonho da sua vida, né, eu vejo muitos alunos que dizem: "Professora, eu só paro quando eu colocar o bolachão, né, o bolachão da polícia aqui, Sim. eu só paro quando eu conseguir". Aí a pessoa, como é um sonho, aquilo ali dá muito mais, assim, a jornada, apesar de dolorosa, ela se torna: "Ai, é uma coisa que é meu sonho". Quando você vai buscar isso porque diz: "Ah, eu não estou gostando do meu emprego. Ah, eu quero ganhar mais. Ah, eu vou trabalhar um dia e folgar 3 e tudo", a pessoa já não tem aquela motivação daquela pessoa que sonha com a carreira pública. Então, assim, é importante você estar toda hora pensando nisso, em se motivar e pensar no resultado final. É, porque desse pensamento, muitas vezes, a gente vê, pessoas ali na carreira pública, né, sem nenhuma aptidão, sem nenhum prazer de estar ali. Mas é possível, em algumas carreiras públicas, você também conciliar, né, com outras carreiras, né? É, na verdade, assim, eu sou defensora pública e sou professora também, né, então como eu sempre fui muito acelerada, eu pulei 2 séries no colégio, então, assim, o ritmo do serviço público é aquele ritmo, assim, você tem aquele horário de tal a tal e tudo. Sim. Então eu queria me desafiar de outras formas, então, assim, eu sempre digo que mesmo quando você ingressa numa carreira, dentro daquela carreira tem todos os tipos de perfil. Tem gente que é mais da operação, tem gente que é mais do administrativo, tem gente que é da gestão. Então você pode se encontrar de diversas formas, mas é importante, ter em mente isso, né, que, você tem que estar grato por estar ali, que muita gente queria estar naquele seu lugar, né, para você valorizar ainda mais. E a gente, falando dessa questão da carreira, né, da estabilidade, a gente acompanha muitas discussões, né, sobre legislações que tentam, mudar essa questão da estabilidade, né. Algumas legislações que são discutidas, né, que buscam, ou acabar com a própria estabilidade, né. Tem aí a possibilidade de uma reforma administrativa, que é um ponto muito polêmico, né, que mexe com o funcionalismo público diretamente, né, a senhora que está tanto no meio jurídico quanto no meio, né, ali desse universo do concurso público, a senhora acredita que é uma tendência para o futuro essa possibilidade dessa mudança ou Eu acho que não. Olha, o que eu já tive que fazer de live, Lídia, que os concursos iam acabar. sim, Porque quando tem uma notícia, uma PEC nova, alguma coisa, não vai ter mais concurso, acabou a estabilidade e tudo, e aí isso gera realmente uma ansiedade maior em uma quem está confusão, né, uma grande. confusão, então as pessoas dizem: "Ah, para que que eu vou focar nisso?". Então assim, essa era a gente teve, essa PEC da reforma administrativa, e a gente nunca teve tanto concurso. Eu estava conversando ontem, que vai ter dificuldade até para encaixar os domingos, de tanta prova que tem marcada. Então, assim, Agora para 2025. para 2025. Falando só no cenário de Piauí, vou já falar nisso aí, Sim. mas só para responder tua pergunta. Uhum. Quando a gente fala nisso, ah, não pode ter estabilidade, não pode ter férias, não pode ter licença, são folgados e tudo, a gente está pensando numa parcela mínima de Sim. servidores públicos que não são dedicados, mas é uma parcela muito mínima. E aí, quando a gente vive momentos de instabilidade democrática, social, política, qualquer tipo de instabilidade, se não tiver um servidor público estável, quem vai ter a coragem? Tá entendendo? Então, assim, a estabilidade é uma garantia da sociedade, não é do servidor. Então, eu sempre gosto de dizer isso, né? Eu sou defensora pública, eu já entrei com ação civil pública contra o Estado. Então, assim,
a nossa garantia de estabilidade é uma garantia da população, da sociedade. Então, quando começarem essas questões, você não tem que pensar naquele servidor que não se doa, você tem que pensar num servidor efetivo, estável e que está lá para fazer o seu trabalho. E tem outro ponto também, né, porque a gente sabe que existem aquelas classes, principalmente da área jurídica, né, dentro da área jurídica, há aqueles que têm ali os super salários, né, que são aqueles servidores que estão no topo da pirâmide, né, e que realmente são aqueles privilegiados, né. E quando a gente, estuda essa questão da proposta da reforma administrativa, a gente vê muitas vezes que os servidores públicos, eles são colocados ali como vilões, como se todos ali estivessem no topo dessa pirâmide, né. É uma parcela mínima, por exemplo, nós da defensoria, a gente nunca chegou nem perto aí dessa questão do judiciário, da magistratura e do Ministério Público, que são os maiores salários e tudo. Então, assim, quando começa a se discutir isso aí, as pessoas tendem a pegar as exceções. Sim. Então, as exceções dos que não trabalham, dos que entram com atestado e estão lá fazendo Tem as licenças. fazendo selfie e tudo, dos que ganham super salários, né, dos penduricalhos, das verbas e tudo. Mas assim, eu sou a favor dessas pequenas reformas para resolver esses problemas pontuais. Por quê? Porque eu acho que a maioria dos servidores públicos, eles não têm esses privilégios e não merecem perder as mínimas garantias por conta, dos poucos que têm esses privilégios. E aí você tocou nesse ponto, né, do número de concursos, porque a visão que a gente tem é que o Brasil já teve uma época que teve um boom de concursos, né, eram muitos cursinhos, né, antes da pandemia os cursinhos eram mais presenciais, então a gente tinha essa impressão que o Brasil vivia o boom dos concursos públicos. Com a pandemia e até questões políticas, a gente sentiu uma queda, né, desses concursos, mas agora em 2025, então tem essa previsão de voltar a ter esse número maior. Teve um período difícil, né, o período pandêmico, até porque não podia ter prova, não podia ter aglomeração, então foi um período difícil. Mas assim, do ano passado para cá, a gente está tendo, ó, falando na realidade aqui do Piauí, nós temos previstos a autorizados, concurso da Cefaz, talvez saia agora esse mês de março, Polícia Civil do Piauí, vem um da Educação com 4.000 vagas, Já foi anunciado? já foi anunciado da SEDUC, vem PGE para procurador, que é um concurso que não tem desde 2014. Então, assim, para quem está querendo nesse momento, eu quero investir em concurso público, está no período excelente. Eu vivo dizendo que não vai ter mais como você dizer para aquela sua tia no almoço de domingo, não está tendo concurso, porque está tendo concurso, né? Está tendo bastante concurso. Quando a gente fala no cenário federal, já tem PF autorizado, tanto para a área administrativa quanto para as carreiras policiais. Teve o CNU agora e já vai ter um novo CNU, que é aquele concurso nacional unificado. Agora sim, o que eu percebo não é que teve um decréscimo de concursos, é porque cada vez mais está muito concorrido, com pessoas muito preparadas. Então, assim, hoje a realidade para passar num desses mega concursos que eu gosto de dizer, precisa de uma dedicação e precisa de um acompanhamento. Nós temos tanto o curso presencial como o curso online, porque hoje em dia as questões de deslocamento, né, o pessoal do interior, então você pode fazer um curso em qualquer lugar que você está e assistir ao vivo. A aula que está lá na sala de aula, você está assistindo em casa ao vivo. Então, tem muitas oportunidades de democratização do ensino, de acesso a materiais, de grupos de estudo, tem gente que forma grupos de estudo, de aulas gratuitas no YouTube. Tem muita oportunidade, mas também tem muita gente que está comendo os livros aí para passar nesses concursos. E com a pandemia, a gente ficou com essa impressão, né, que hoje as pessoas realmente preferem
as aulas online, né? A gente criou esse costume na pandemia, né, de fazer cursos, tudo ali, reuniões, tudo de forma online. Hoje, falando agora do mercado de concursos, Hum. ainda vale a pena você instalar uma estrutura física com aulas ali presenciais? Ainda traz retorno financeiro? Nós somos a resistência, viu? Porque muitos colegas donos de preparatórios estão migrando para uma operação totalmente online. É oneroso ter uma operação presencial, mas é como eu te falei, eu ainda acredito muito na ambiência. Então, assim, naquele ecossistema. Hoje você entra no INAP, é um ecossistema voltado para você passar no concurso. Desde a estrutura que a gente colocou, a cantina, aí tem o local lá de tirar xerox e tudo. As pessoas estão interagindo, estão conversando. Então, eu sempre digo, analise o seu perfil. Eu sou do perfil de, como eu te falei, na defensoria, eu gosto de ir todo dia lá conversar com o Sim. povo. Então, tem gente que rende melhor no presencial. Mas, se você, se é oneroso para você se deslocar e se você consegue manter sua disciplina, você pode estudar online. Eu acho que o melhor é a opção mesmo de você poder ir um dia presencial, mas hoje especificamente eu não vou conseguir, tá chovendo muito, no meu bairro alaga, eu assisto aula online. Sim, hoje em dia, então, os cursinhos oferecem os dois, né? O nosso curso é híbrido, né? É presencial com transmissão ao vivo. Então, se você se matricular presencial, mas naquele dia você teve uma intercorrência, o seu carro deu problema e tudo, você pode assistir à transmissão. E tanto também você pode comprar só a transmissão online para quem é de outro estado e tudo para poder assistir. E se você não puder assistir ao vivo, as aulas ficam gravadas. Então, tem todas as opções. E nesse fator psicológico, né, você falou aí da ambiência, né, estar presente ali, né, estar com pessoas que estão na sua mesma luta, né, ali diariamente vivendo aquela mesma dificuldade, isso faz uma diferença também nesse fator psicológico? Com certeza. A gente tem muitos casos, principalmente na segunda fase da UAB, do quanto que o presencial, assim, os alunos estarem juntos, eles formam grupos de estudo para escrever as peças práticas, porque é muito solitário, a jornada de concurso é muito solitária, né? Então você está lá assistindo a aula, o professor é maravilhoso, mas você está, às vezes, em casa sozinho. Eu sempre digo, eu não posso falar isso, Lídia, porque o Procon vai me censurar. Mas eu posso lançar até a propaganda. Venha para o INAP e passe no concurso e encontre o amor, porque já foram 5 casamentos, já tem bebês, então de Sério? pessoas que se conheceram lá, casaram, Aham. né, tiveram filho. Então, assim, é como eu digo, a pessoa tem que avaliar o perfil dela. Se você tem um perfil que você precisa estar até para o seu psicológico, para não dar crise de ansiedade ao lado de outras pessoas, você busca o presencial. Mas se você tem esse perfil, né, que você rende melhor no online, você busca o online. Mas o melhor é a opção de escolha mesmo. E o online, ele muitas vezes ele é mais cansativo e há uma série de interferências, né, muitas vezes você não tem aquele apoio familiar, as mães relatam a dificuldade de estudar em casa, né, porque você está ali com um filho pequeno e ele está o tempo todo chamando a atenção da mãe, né, chamando ali a mãe, isso acaba dificultando, né, atrapalhando essa rotina e esse cronograma que a pessoa tenta estabelecer, né, então sair muitas vezes desse ambiente de casa acaba ajudando, né. Eu vou dar um exemplo que aconteceu até comigo, né? No meu mestrado, a gente começou presencial e veio a pandemia e as aulas foram online. Tinha dias que eu estava tão cansada que, assim, era o melhor professor do Brasil, mas eu me via cochilando, assim, assistindo a aula. Por quê? Porque online, às vezes, acontece essas intercorrências, né? Quando a gente foi para o home office na pandemia, né, descortinou principalmente para as mulheres todas essas questões, né? São os filhos fazendo tarefas, os filhos no colégio administrando lá, né? As questões domésticas. Então, assim, eu super apoio você ter esse horário para você se dedicar para os seus estudos e fazer, se você puder, lógico, ter essa rede de apoio que possa lhe auxiliar. E agora a gente vai falar aqui sobre a questão da OAB, né, porque hoje, muita gente, né, está, como eu disse antes, ingressando, né, no curso de direito. Alguns ingressam para outras carreiras públicas, mas tem realmente aquelas pessoas que sonham em passar no OAB, né, e aí a gente sabe que a cada ano vira ali uma dificuldade
maior, né? E a prova escrita, ela é o terror de muita gente, né? E tem muita gente que passa anos e anos, né, se preparando para a OAB para um dia conseguir a carteirinha ali de advogado, né? Como é essa preparação específica para a OAB? Você me relatou aqui que as salas de aula estão abarrotadas e realmente estão, né? Tem salas de direito com mais de 100 pessoas, mas aí além daquele filtro normal que acontece ao longo dos 10 semestres, que vai saindo gente e tudo, no final tem a questão do exame de ordem, que são poucas carreiras que têm o chamado exame de proficiência. Mas que eu defendo bastante, eu acho necessário. Eu acho, inclusive, que outras carreiras vão ter que encarar isso. Eu acho que a medicina vai ter que encarar isso por causa da proliferação agora de cursos de medicina. Então, assim, quem vai fazer direito tem que ter em mente que você vai encarar o exame de ordem. E o exame de ordem, ele demanda uma preparação específica. Lídia, eu já atendi mães que foram lá no curso dizendo assim: por que que eu tenho que pagar um curso para a OAB se eu já paguei uma faculdade caríssima? Porque a preparação para o exame de ordem, assim, ela é totalmente diferente das aulas regulares da faculdade. Então, nessa hora que eu digo que ter um time de especialistas faz a diferença. Com muito orgulho, eu digo para você hoje que se você abrir o portal da FGV da OAB, tem os índices de aprovação por estado, e o Piauí é disparado o estado com maior índice de aprovação. Então, assim, a gente tem bastante orgulho, né, de ter esse resultado no exame de ordem. A gente já chegou a ter uma turma com 92% de aprovados, quando o exame no Brasil todo aprova 20%. Então, a gente está sempre 3, 4 níveis acima do nível nacional. Então, primeiro é o mérito do piauiense, eu sempre digo, o piauiense... Gosta de estudar, né? Tem essa relação com o O estudo. piauiense, tanto nos concursos como na OAB, o piauiense ele é dedicado e tudo. Então, assim, a gente tem muita sorte de estar nesse estado, de ter construído esse projeto, né? E o INAP é INAPI porque é piauiense. E tem esse mito, né, que o piauiense se dá bem nos concursos. Então não é mito, é realmente há essa cultura do estudo, né? Demais. Eu lembro que quando saíram resultados recentes aí, porque a gente fez muitos primeiros lugares, eu brinco até que a gente pediu música no Fantástico, porque foi TJ Piauí, fizemos FMS, fizemos Alep, fizemos o terceiro no TJ Maranhão. E aí foi uma invasão de napianos no Maranhão, e aí o pessoal fica enciumado, mas é porque realmente o piauiense é dedicado, e onde tem um piauiense tem um bom resultado ali nos concursos. E no caso da OAB, essa preparação, ela deve começar ali a partir do primeiro período. Eu fiz direito ali, mas não me formei, fiz até o quarto período. Vamos voltar, projeto aí. Pode ser para 2025, 2026, 2026 pode ser. E eu lembro que na turma, no primeiro período, as pessoas já tremiam quando se falava de OAB, né? Os alunos ficavam naquela tensão. Então, realmente é um bicho-papão dos alunos de direito, né? A OAB. E você entra no curso, muitas vezes você se sente perdido, você não tem aquela orientação, né? E você vai ao longo do curso, você vai entendendo o que é essa história de OAB, como é que funciona. Deve começar ali a partir do primeiro período, já tendo essas orientações ou não? Lídia, no primeiro período você vê o direito longe, né? São mais aquelas propedêuticas, né? E tudo. Então, eu não recomendo que nos primeiros períodos o aluno fique tão estressado com isso. Eu sempre digo, na primeira metade do curso, cuide de ser um bom aluno. Então, Ter essa base, de né? ter a base, tudo, não estuda, mas não se preocupa com a B. Então, lá para o sexto, sétimo período, aí eu já recomendo que a pessoa comece a ligar o sinal de alerta. A gente tem muitos alunos que vão para o INAP no sétimo, no oitavo período, e a gente tem gente que passou no oitavo, passou no nono, que demorou para se formar, que eu já tinha até esquecido. Meu Deus, tu já passou na OAB. Por quê? Porque a pessoa procurou antes. Então, assim, o melhor cenário do mundo é você, na sua festa de formatura, no dia da colação de grau, quando você recebeu o canudo, você já está aprovado na OAB. Porque a cobrança é muito maior
Depois da formatura, vem aquela ressaca que não só a ressaca fisiológica, que eu digo, mas a pessoa, meu Deus, e agora? Porque todo mundo vai dizer, ai, tu se formou em Direito e cadê tua OAB? Começa. Então, eu sempre recomendo, 7º período, já começa a se movimentar. E não fala para ninguém, você é estudante de Direito, você não precisa dizer para ninguém que você está estudando para a OAB. Eu digo, diz que está indo para um curso de informática, né? Protege seu sonho, porque infelizmente hoje as pessoas estão assim, elas querem colocar você para baixo. A gente tem um fenômeno, né, lá no curso que é a festa dos aprovados, que é um momento que a gente celebra e tudo a aprovação, e tem gente que vai nas redes sociais para dar hate na festa dos aprovados. Alguém avisa que vai ser desempregado, e se faz festa para Meu isso. Deus. Então as pessoas querem menosprezar qualquer conquista hoje em dia. Então eu digo, celebre, comemore, é uma vitória pessoal. É algo muito difícil, porque se só 20% das pessoas estão conseguindo, é difícil. Então, valorize cada conquista e não seja aquela pessoa que vai menosprezar ali a vitória do coleguinha. Mas quando você fala em começar a se preparar a partir do 7º período, já é começar a fazer a prova, né? Muita gente faz a prova cedo, se frustra já Não, fica não ali. pode. Você só pode fazer a prova a partir do 8º, né? Quando eu digo começar a se preparar, você pode já ir para um preparatório, para ver como é a estrutura da prova e tudo, mas fazer a prova mesmo só a partir do 8º período. Você tem que estar matriculado no 8º período. Mas aí, no caso, a partir do 8º, já é recomendado realmente fazer a prova ou você Eu espera eu terminar todos os Eu períodos? recomendo, porque, como eu te falei, você tem a oportunidade de fazer a prova sem pressão, porque você ainda é estudante de direito, você pode fazer sem falar para ninguém, né? E é como eu digo, tem 3 vezes ao ano, porque às vezes o aluno não passa na primeira, mas assim, o mundo não acabou. Você vai avaliar o que você fez de errado e tentar novamente. A gente tem casos, Lídia, de pessoas que fizeram 14 vezes, né, e foram para o INAP e passaram, que demoraram 16 anos. Então, seja qual for o seu background, que eu falo, eu estou sem estudar há muito tempo. A gente tem muitos cases de terceira idade, de pessoas que se formaram depois dos 60 anos e conquistaram a carteira. Então, assim, seja qual for sua realidade, esse sonho é possível. Então, a gente pegou uma aluna que ela se formou, aí o marido dela se formou em medicina, ela engravidou, foi cuidar das 3 filhas e voltou depois de 16 anos, e ela passou de primeira depois de 16 anos. Então, assim, são histórias que inspiram, né? E muita gente diz: mas eu vou passar na OAB, mas eu não vou querer advogar. Eu tive uma aluna que disse isso. Professora, não sei se eu vou fazer o OAB porque eu quero as carreiras policiais, então eu nem vou fazer a prova. Aí eu disse: olha, faça a prova, conquiste a sua OAB, porque é uma conquista pessoal importante. Você termina o curso de Direito, você precisa daquele fechamento, como eu gosto de dizer. E aí, surpreendentemente, ela fez a OAB e se realizou e abandonou aquele projeto e hoje Verdade. está realizada como advogada. Então, assim, é um mundo de possibilidades que se abre. E hoje vale a pena, é tanto sacrifício para você conseguir ali a sua carteirinha da OAB, vale a pena a carreira jurídica, principalmente para quem quer ingressar pensando nesse resultado, nesse retorno financeiro. Tu perguntou para a pessoa errada. Eu sou apaixonada, apaixonada pela minha carreira. Assim, como eu era uma aluna de destaque, teve uma pressão muito grande no colégio, porque eu passei no vestibular com 16 anos, né, para eu fazer medicina. E aí o coordenador chamou meu pai: mas é um desperdício". E aí eu disse: "Eu quero fazer direito". Gente, não é que tinha uma inspiração. Eu assistia aqueles filmes e eu via e eu queria, eu gosto de falar, eu gosto de argumentar. Eu disse: "Não, eu quero fazer direito". Aí eu lembro demais do meu pai dizendo: "Mas minha filha, não tem nenhum sobrenome importante". Eu: "Pai, vai ter o meu. Vai ter o meu um dia", né. Então, assim, foi algo que eu construí. As pessoas dizem assim: mas tem muito advogado, você não vai conseguir se destacar". Mas hoje, se você fosse me dizer, eu
penso nos meus filhos, né? Uhum. Porque muita gente diz, os meninos vão fazer medicina e tudo. Eu não vou influenciar, eu quero que eles façam, né, o que eles se sentirem aptos, Sim. mas eu juro para ti, se eles disserem hoje que querem fazer direito, né, só tem um, tem 11, o outro vai fazer 7 amanhã, que eles querem fazer direito, eu vou ficar realizada, porque assim, por mais que digam, tem advogado demais, está saturado, tem muitas possibilidades mesmo. E assim, a advocacia, né? Essa palavra vem do latim, aquele que é chamado a ajudar. Quanto mais a sociedade está complexa, quanto mais as pessoas, as interações existem, mais problemas vão surgir. Então, sempre vai precisar de um advogado. Aquelas pessoas que falam mal da advocacia é porque nunca precisaram, porque se nos momentos de tensão da nossa vida, o advogado ele é chamado, né, aquela pessoa que vai resolver aquele problema. Então, assim, eu recomendo demais, lógico. Não vou aqui fazer aquela história da positividade tóxica, né? Não. Para você se destacar nesse mercado que tem 1.500.000 advogados no Brasil, você tem que ser bom, você tem que se preparar. Mas eu ainda acho que as carreiras jurídicas têm muita força, muita força. E retorno financeiro. E retorno financeiro. Tem aluno meu do INAP que fez o AB com a gente que está ganhando 1000 vezes mais do que eu. Então, assim, a advocacia. Mas aí é aquilo que eu te falei. Tem esses dois caminhos. O serviço público é aquele fixo todo mês. Claro. A advocacia, né, é aquela coisa. Tem mês que a pessoa fatura bem, mas tem mês que nem tanto. Mas é perfil. As pessoas têm que ver o seu perfil e escolher o seu caminho. E como toda carreira, né, tem aqueles profissionais, né, que são bons profissionais, que são comprometidos, mas tem aqueles profissionais que acabam ali muitas vezes se perdendo, né? E isso leva a esse julgamento, a uma visão negativa que muitas pessoas têm com relação ao profissional advogado, né? E recentemente a gente está vivendo aí meio que uma crise nas relações entre a OAB e a imprensa, né? Alguns advogados estão sendo investigados, né? E a imagem desses advogados acabou circulando, né, nos meios de comunicação, como acontece com políticos, com qualquer pessoa que está ali passando por uma investigação. E a posição da OAB gerou ali um conflito, né, com a imprensa. Eu vou colocar essa palavra conflito, né, de interesses com a imprensa, né, porque a OAB divulgou nota, né, como se a imprensa estivesse ali ferindo, né, o direito desses profissionais por outro lado, estão sendo investigados. Eu acho que a questão crucial aí, que gerou toda essa questão, foi porque algumas imagens vieram da identificação criminal, né, que em tese é sigilosa, faz parte do processo. Então, aquelas fotos sem camisa, aquelas fotos que fazem parte da identificação criminal, se expor a foto do advogado já é algo bem assim, que chama a atenção, porque todo mundo, quando o advogado é preso, né, chama atenção. Naquela situação, sem camisa, na identificação criminal, eu acho que isso aí foi o extremo que levou a OAB a tomar essas providências. Mas até nisso eu defendo a advocacia, porque é a carreira que tem uma entidade de classe mais forte. Sim, sem dúvida. Não, assim, eu agora como conselheira federal, eu tenho noção, porque assim, eu tentando explicar para o meu pai, né, porque são 3 de cada estado, são 81, né. Aí meu pai: "Meu filho, o que é que você vai fazer?" O pai, imagina o Senado, né, são 81 senadores, são 81 conselheiros, então as pautas mais relevantes da advocacia, elas passam, né, por esse órgão que eu estou agora. E em todos os momentos, ditadura, redemocratização, impeachment, tudo, a OAB estava lá presente. Então, assim, é uma entidade muito forte. Então, quando a OAB toma essas providências, é porque realmente quando um advogado é como se um advogado representasse toda a advocacia. Toda a advocacia vai lá para dar a retaguarda para aquele advogado. Realmente é difícil encontrar uma carreira que tenha Me diz essa aí se no posição. jornalismo Não. acontece. No jornalismo a gente diz, ô classe desunida.
Não, mas é interessante isso, porque os meus pais não são advogados, eles sempre dizem isso. Menino, mas vocês são daquele jeito, vocês não querem nem saber se a pessoa está certa ou está errada. Primeiro vocês dizem aqui, ó, nós vamos cuidar disso aqui, depois ele vai responder, mas é uma coisa bacana da advocacia. Meg, o nosso bate-papo tá super, super legal, mas infelizmente, né, a gente tem aqui o nosso tempo, mas eu queria que você deixasse aqui essa mensagem final para aquele concurseiro que está acompanhando a gente, que está desanimado, que está ali criando desculpas e está olhando ali para o lado negativo da situação. Qual é a mensagem que você deixa para esse concurseiro não desistir? Eu vou dar um conselho que eu gostaria que tivessem me dado no passado, né? Então, assim, a primeira coisa que eu estou falando aí para você que está desanimado, respira fundo. Este é um ano de oportunidades. Protege seus sonhos. Se você acha que as pessoas estão interferindo demais, se recolhe mais. Não fala o que você vai fazer. Tem muita gente que expõe, né? Ai, vou fazer esse concurso. Não diz o dia que você vai fazer o concurso, não diz o dia que você vai se preparar para a OAB, mas coloca aquilo ali no seu coração. Eu tinha uma parede no meu quarto que eu colocava fotos do que eu queria fazer depois que eu passasse no concurso. Eu tinha um sonho de conhecer a Disney, né? Já fui adulta, velha, mas eu tinha esse sonho, então eu colocava lá a foto daquela viagem. Coloca aquele grande projeto, se você quer ser policial, se você quer vai ter agora MP Piauí, esse edital vai sair agora em março, outro concurso excelente. Então, assim, os 5 pilares que eu falei para você, decida agora se você não decidiu. Foque na área que você quer. Trace a sua estratégia. Hoje em dia, quem falha em planejar, né, já planeja falhar. Então, assim, tem que ter planejamento. Que horas, assim, não pode ser só uma coisa. Ah, eu vou estudar para concurso. Uma meta um sonho sem metas e objetivos é apenas um sonho. Que horas eu vou dedicar para estudar para concurso? O que eu vou fazer para conseguir esse objetivo? Né? Onde eu vou buscar ajuda? Onde eu vou estudar? Então, tudo isso aí são questões importantes. Não basta só querer, você tem que fazer acontecer. Então, e conta comigo lá. Quem quiser me mandar aí direct para pedir dicas, mas cuidado com as dicas, né? Tem gente que me manda dicas assim, Mega, eu passei num concurso aqui e meu noivo em Rondônia. Devo assumir meu concurso ou seguir o amor? Ai, pelo amor de Deus. Essas questões aí não dá para a gente responder, mas se for pequenas questões aí que dê para a gente dar uma ajuda, a gente está sempre à disposição. Obrigada, Mega. Foi um prazer conhecer você, um pouquinho também da sua história e do seu trabalho. Muito obrigada.